E aí, sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal. Seguinte, hoje um dia diferente, um dia que eu vou começar a criar um conteúdo novo. Tamo junto? Tava eu refletindo muito no banho antes de dormir, tava pensando, cara, eu tô produzindo pouco conteúdo no YouTube e, e eu preciso melhorar essa frequência, preciso criar mais, parar de consumir pra criar mais. Então, surgiu essa ideia. Não é essa ideia, era mais uma reflexão. Eu vou contar de onde surgiu isso. Eu tava lavando louça, né? E aí ontem foi um dia que eu fiquei bastante tempo lavando louça, dando uma força pra minha mãe, lavando as panelas. E a gente foi fazer uma sopa ontem na janta, uma sopa de legumes. E aí eu descasquei as frutas. Descasquei os legumes pra minha mãe. Então deu um tempo, né? Foi um tempo bem gasto. E aí eu coloquei pra ouvir motivação em inglês, né? Eu tento ficar ouvindo conteúdo em inglês pra treinar o meu understanding, né? A minha compreensão em inglês, aumentar também o meu vocabulário. E eu coloquei pra ouvir no YouTube, que eu gosto de ouvir o Bob Proctor, né? São vídeos feitos pra motivação. Coloca lá Energy of Money, Law of Attraction, todos esses tipos de vídeos. No YouTube aparece lá essa quantidade de vídeos que são focados em. É uma motivação, mas também corre o risco de você cair na famosa punheta mental, que eu gosto de chamar. Você vai assistir e não vai produzir nada. E, cara, me dá uma motivação bizarra quando eu ouço aquilo ali. E eu já consumi muito conteúdo sobre lei da atração, muito conteúdo sobre mentalidade, dinheiro. E eu fiquei refletindo, cara. Por que, Ian? Por que você não tá rico? Se você é tão inteligente assim, se você se acha tão inteligente assim, tão acima da média, por que você não tá rico ainda, cara? Eu já sou rico, no caso, só falta eu chegar a mim o dinheiro. Mas eu tava fazendo a psicologia reversa e tava tentando entender o porquê dos meus atos. Algo que eu comecei a fazer nesses últimos tempos é a autoanálise. Comecei muito a fazer autoanálise, comecei a ter muito pensamento crítico. Isso aí eu peguei com o Ruiter, assistindo alguns conteúdos do Ruiter, falando sobre você ser analista, né, cara? Você observar as coisas de outro ângulo. O Ratão também, Ratão Digital, eles falam sobre você observar o ângulo das coisas por outra perspectiva. Você entender as ações, do porquê, o que isso faz. E aí eu comecei a tentar entender as minhas próprias ações. Por que eu faço cada ação? Por que eu posto um stories? Por que eu tenho tal ato? Por que eu faço isso? Por que fulano fez aquilo? Você começa a olhar para um olhar crítico. Ah, por que isso está acontecendo? Ah, por que estão dando ênfase para essa notícia? Sabe? Você começa a ter esse olhar crítico e você começa a evoluir. E eu comecei a ter esse olhar crítico para mim, para tentar entender por que eu não cheguei onde eu quero ainda. E a resposta é simples. A resposta é bem simples. Eu procrastinei, simplesmente. Eu não tô fazendo algo, certo? Senão já estaria onde eu quero estar. Eu consigo entender sim que é um processo, não é do dia pra noite, mas eu já conheço isso há muito tempo. Eu já conheço a questão da lei da atração, a mentalidade, desde 2022 que eu me aprofundei nesse assunto. Foi 2022, 2021 ainda não tava nessa não. Foi lá em Campos dos Goytacazes, quando eu tava jogando no americano. Foi um período que eu fiquei mais sozinho, não saía tanto. E onde eu mergulhei nos livros, nos audiobooks, em consumir conteúdo. E ali foi quando eu descobri o livro Poder do Subconsciente. Li sobre. Só que ao mesmo tempo que é simples a lei da atração, é algo simples. E parece também às vezes um pouco banal. Você um pouco vai contra alguns princípios muito fortes, porque é muito simples você pensar e receber. Todo mundo teria isso, se fosse tão simples, mas não é. É simples, mas não é ao mesmo tempo.
é complexo. Por ser tão simples, às vezes a gente não dá o valor devido ao pensamento positivo, à mentalização, à meditação. Uma coisa que eu sei também desde 2022, a gente está em 2025, 3 anos. A meditação não é todo dia que eu faço. A partir de eu comecei a fazer agora, recente, todo santo dia, como uma rotina, 20 minutos no mínimo de meditação. Sentar, respirar, coloco músicas de frequência. Acabei de fazer isso, inclusive. Coloco músicas de frequência 540 Hz e fico meditando e mentalizando o que eu quero. Mas, cara, isso é coisa de 3 meses atrás, 2 meses atrás que eu tô fazendo isso, sabe? E era pra ter sido há muito mais tempo, só que eu procrastinei. Questão de ir dormir pensando naquilo, procrastinei também. A questão da gratidão, procrastinei. O caderno da gratidão eu faço, desde 2022. Às vezes, um dia ou outro eu falho. Não pode acontecer isso. Tem dias que eu falho porque eu não quis fazer. Eu deixei a minha procrastinação vencer. Eu pegar e escrever, sim. Teve dias que não deu, que eu viajei pra jogar e deixei o caderno e tal. Mas ok. Mas, pô, se pegar, eu tenho, acho, 3 cadernos já completos do Diário da Gratidão que eu faço todo. É um exercício muito bom que eu gosto de fazer. Eu me sinto bem, eu me sinto. É algo que eu já realizei, coisas que eu coloquei no Diário da Gratidão, já. E se eu ler esse Diário da Gratidão de 2022, eu tenho certeza que eu já realizei algumas coisas. Mais coisas do que eu acho que eu realizei. Então é algo que eu coloquei em prática, mas ao mesmo tempo eu procrastinei muito. Então eu vou fazer um experimento de mudança de vida. Cara, eu tô com 25 anos. Eu quero conquistar muita coisa. Eu sei que eu posso atingir uns patamares muito grandes e eu me travo. Eu mesmo me atraso. Só que a partir desse momento vai ser uma mudança de perspectiva geral. Eu já venho nesse processo de transformação, de mentalidade. Eu li Os Segredos da Mente Milionária, foi a partir desse momento que eu parei de ser mão de vaca. Mas eu me peguei nesse tempo, nesses 3 anos. 2022 foi o ano que eu comecei a mudar de verdade. Eu me peguei tendo a mentalidade antiga. Não é fácil também você se livrar de uma mentalidade tão enraizada. Isso vem da minha família, isso vem de quando eu era criança, de nunca ser abundante as coisas aqui em casa, a gente sempre ter que economizar para conseguir um presente meu que eu queria, ou qualquer outra coisa. Nunca foi abundante aqui em casa, nunca faltou nada, mas também nunca foi abundante. Então isso é algo enraizado, não é do dia pra noite que sai. Tá saindo. E eu tô me forçando aos poucos. Eu já adotei a prática ah, de gorjeta pra deixar o dinheiro fluir, presentear as pessoas, pô, um Uber. Já tô adotando, já adotei essa prática. Não dói, eu não sinto o dinheiro, tipo, saindo. Antes eu me pegava um pouco fazendo cálculos ainda, apesar de já saber disso, eu ficava fazendo cálculos. Eu não tô falando de loucura. Uma coisa é você ser maluco, doido. Outra coisa é dinheiro ínfimo, dinheiro baixo que você fica pensando, vou gastar isso, vai faltar. Essa mentalidade que eu digo. Eu já tô nesse processo de mudança. Esse ano foi um ano que eu decidi fazer as coisas diferentes. Se passaram 6 meses e eu já conquistei algumas coisas. Eu sinto que eu tô num processo, só que eu preciso de mais. Eu preciso de mais coisas, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso produzir mais. Que eu sei que eu vou alcançar, ok? Então, fazendo toda essa volta e chegando no assunto que eu quero, eu vou produzir aqui no YouTube vídeos crus assim, ainda até o momento, da minha jornada em um ano. Eu vou fazer um ano. Hoje é dia 27 de junho de 2025. Vou fazer um ano, aí eu vou fazer a série 1/365, 2/365, 3 todo dia, todo dia eu vou vir aqui postar um vídeo falando do que eu fiz no dia pra chegar nos meus objetivos, correto? Vai ser algo bom pra eu incrustar esse negócio, tipo, incrustar, não sei nem se é uma palavra, fixar é melhor. Fixar todos os meus objetivos na minha mente e saber que eu tô tendo uma evolução, saber que eu tô fazendo algo pra chegar nos meus objetivos. Eu tava vendo uma aula do Dom Pátio
falando sobre como você conquistar qualquer coisa na sua vida. E aí já conecta também com a questão da fé e da lei da atração, que a lei da atração, ela prega de você mentalizar, querer e você vai receber isso, correto? Só que não fala que é só pensar. A lei da atração em todos os livros que eu li é você pensar, mentalizar e a partir desse pensamento vai surgir a vontade de fazer algo, vai surgir a ação. O seu corpo ele vai ser induzido a fazer algo relacionado ao seu objetivo. Só que primeiro você tem que ter o seu objetivo. Dom Pátio explicando, você precisa ter uma meta, cara, você precisa ter algo, porque você tem que correr, você precisa, né, estabelecer algo. E aí também entra outra situação que o sucesso ele está atrelado a esforço, né, empenho, dedicação e sorte. O fator sorte a gente muitas vezes não coloca na mesa, mas sim, você precisa ter sorte, você precisa ter esse fator que você não controla. Só que não adianta nada ter sorte, não adianta nada ter a oportunidade e você não tá preparado, não ter o empenho, não ter a dedicação. Faz sentido? Faz sentido. Então, se prepara, tenha um objetivo em mente. Trace um objetivo. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou anotar meu plano daqui 3 anos. Eu vou anotar esse plano. Onde eu quero chegar? Eu quero estar num time de Série A do brasileiro. Hoje eu jogo, acabou meu contrato, mas eu tô jogando a segunda divisão de um estadual. É longe. É longe, mas é perto ao mesmo tempo. Eu quero estar no time de Série A. O que, que eu posso fazer pra chegar no time de Série A? Hoje. Então você define metas pequenas, correto? Você define metas pequenas. O que, que eu posso fazer para estar num time de Série A hoje? Hoje, no dia de hoje, o que eu posso fazer? Eu não dependo só de mim no futebol. Eu dependo de contatos, de pessoas olhando, observando, para eu ir para clubes, empresários, contatos, ok? Isso é um fator sorte, digamos assim. O que eu posso fazer para chegar lá? Se eu quero ser um atleta do mais alto nível, se eu quero chegar no primeiro escalão do futebol, eu preciso cuidar do meu corpo, correto? Eu preciso cuidar do meu corpo. Meu corpo é meu instrumento de trabalho, minha ferramenta de trabalho é meu corpo. Então eu preciso dormir melhor, coisa que eu não tô fazendo. Eu preciso me alimentar melhor. Eu me alimento bem, mas eu posso me alimentar melhor, correto? Eu preciso treinar, preciso cuidar do meu corpo, treinar, correto? Treinar inteligentemente, treinar com um objetivo, não treinar por treinar. E é isso. Pro futebol, falando de futebol. Talvez conhecimento, ok, mas é mais essas coisas. É alimentação, corpo, descanso. É isso. Pra eu ficar num nível, pra eu manter esse nível e esperar a oportunidade aparecer, porque de lá as coisas vão acontecendo. Eu não sei como vai acontecer, eu vou chegar na Série A. Isso é um fato. Ok? Então eu vou ser a prova viva de que a lei da atração funciona. Eu vou ser a prova viva. Vai estar tudo documentado aqui. Isso aqui é uma prova pra você do futuro que funciona. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que parar de procrastinar, igual eu procrastino. 3 anos procrastinando. Mas chega, decidi dar um basta nisso. Eu tava até conversando com a minha irmã que tinha um jogo que eu jogo online que não me deu vontade de jogar esse jogo. Eu cheguei aqui em casa e falei, cara, me deu um sentimento de, cara, eu não vou absorver nada, eu não vou crescer jogando esse jogo. Eu não digo pra cortar totalmente o entretenimento, mas mudar o entretenimento, sabe? Tentar optimizar. Eu sei que meu bem escasso é o tempo. Então eu preciso otimizar meu tempo ao máximo. Até o meu entretenimento, até a parte do meu tempo livre, eu tenho que tentar otimizar. Por exemplo, assistir uma série em inglês. Faz sentido? Música, tal. Até o jogo, ok, mas tem que ser pouco. Mas falando desse jogo, eu não tive vontade de jogar, então eu já tô num estágio diferente, eu tô numa vibração diferente. E é isso, eu vou me. Eu vou fazer isso todo dia, traçar metas, anotar o que eu quero fazer, onde eu pretendo chegar, pra assim documentar essa minha jornada toda aqui no YouTube, pra futuramente eu falar, caralho, é isso mesmo, isso funciona. E eu vou ser uma prova viva de que funciona. Valeu? Muito obrigado pela atenção. Sei que poucas pessoas estão assistindo isso, quase ninguém, ou só eu, mas é mais pra mim. Eu sinto que a partir do momento que eu tô gravando esses vídeos eu melhoro muito minha oratória, eu consigo falar sem cortes, eu consigo. Aos poucos eu vou evoluindo a forma como eu falo, o tempo que eu falo, parar com esses. Ser bem mais fluido
o diálogo, mas eu sinto que eu já evolui muito. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima. Tamo juntos.